A diferença entre os fracos e os fortes é que os fracos se deixam abalar e derrubar pelas dificuldades, desistindo do seu caminho, enquanto que os fortes se robustecem, se fortalecem com as dificuldades, com as decepções. Porque é fato que na vida em sociedade nós nos decepcionamos muito, com pessoas, com ideias, com grupos, com tendências, né? Mas através dessas decepções vamos nos libertando e lá pelas tantas concluímos que o melhor é não mais seguir essas referências externas, é não mais buscar nelas uma referência, né? São as referências externas. Não mais buscar nelas uma referência, mas sim na conexão espiritual. Porque a referência na vida de cada um é o quê? É a sintonização espiritual. Quando o ser humano está conectado espiritualmente, quando ele ouve o seu guia espiritual, o influenciando lá na consciência interior, que fica leve ou pesada, nisso o ser humano tem a verdadeira referência. Nisso ele enxerga, ele sente as coisas, ele consegue discernir e assim segue o seu caminho com solidez. Enquanto que as referências externas, que são contraditórias, que uma hora pendem para um lado, ora para o outro, isso faz com que o ser humano perca o seu rumo, saia da sua estrada e escorregue nos barrancos da vida, tropece nas pedras e se machuque, porque as pessoas hoje estão machucadas. Nós observamos isso. O ser humano emocionalmente está ferido, com inúmeros ferimentos e feridas em seu íntimo, por causa das decepções, das frustrações, dos desencantos, dos desgostos. E quem se fere assim é porque ainda está atado, ainda está preso, ainda não se libertou. Por isso que o ser humano precisa se libertar dessas influências externas. Não estou aqui dizendo para não acreditar mais em nada deste mundo. Mas eu, sinceramente, estou num ponto da minha vida que não acredito mais nas tendências políticas, econômicas, religiosas, dessa espiritualidade que é vendida por aí. Eu tenho o meu caminho. Eu tenho a minha vida interior. É nisso que eu acredito. É nisso que eu deposito a minha confiança. Na intuição, nessa sensibilidade que faz com que eu consiga serpentear em meio aos transtornos da vida. Nós não podemos ser rígidos, nós não podemos seguir de forma estanque, porque daí esbarramos nas coisas, esbarramos nas pessoas, tropeçamos nas pedras, isso nos limita. A mente quer esquadrinhar tudo com a régua, ela quer encontrar um caminho fácil, então ela esquadrinha, segundo seus pensamentos, suas percepções limitadas. Mas isso faz com que o ser humano se engane, com que ele se decepcione, com que ele se frustre e assim perca as forças, né? Mas os fracos, eles insistem em ainda permanecer ligados e atados às referências desse mundo, às tendências desse mundo, aos grupalismos, aos coletivismos, enquanto que os fortes, que já levaram inúmeras pancadas e que se desprenderam disso e se fortaleceram através desse desprendimento, dessas decepções, dessas frustrações, vão por um outro caminho, que é mais autônomo, independente, onde o próprio indivíduo se torna a referência da sua vida, mas não que ele seja a referência, ele se torna a referência, entre aspas, no sentido de ter a conexão espiritual, a ligação espiritual, de ouvir o seu guia espiritual, de fazer o que ele sugere ao longo da caminhada, ao longo da estrada. É isso que precisamos fazer, é ter essa mobilidade, esse movimento, essa sensibilidade que nos torna móveis e ágeis em meio aos transtornos. Nós temos que ter uma agilidade, o que não tem nada a ver com ser apressado. As pessoas apressadas, elas não têm agilidade,
Porque a pressa ela vem acompanhada do desencontro, enquanto que a agilidade ela vem acompanhada de uma vigilância, né? Ou melhor, a vigilância é que torna o ser humano ágil na percepção, nos diferentes momentos de intuir no calor da hora o que precisa ser feito. Isso é a diferença entre a pressa e a agilidade. A pressa, ela surge da conturbação mental, desses pensamentos a 1000 por hora, enquanto que a agilidade, ela é resultante da vigilância espiritual, da intuição, que capta o que é preciso fazer em cada curva, em cada reta, em cada momento de dificuldade, de transtornos, de desafios. Essa é a sensibilidade que torna o ser humano forte. Então, os fracos, eles são abalados pelas frustrações, pelas quedas, pelas decepções, e por causa disso se tornam ainda mais atados a todos esses males, não se libertam desses males. Eles apanham da vida, né? Da vida bem entre aspas, né? Ou desta organização social desorganizada, né? Olhem a contradição, organização social desorganizada, né? Mas a vida social é completamente desorganizada. Por quê? Porque é materialista. E os fracos se apegam nisso, apanham nisso tudo, apanham disso, mas continuam, não promovem o salto, o up, enquanto que os fortes, até um determinado momento, ainda mantêm uma certa crença nessas coisas, mas vão aprendendo com seus erros, vão se libertando e depois se tornam mais independentes, mais autônomos, ágeis. Por quê? A intuição lhes confere uma agilidade para nos momentos de dificuldades, nos momentos difíceis, intuir o que precisa ser feito. Essa é a vigilância da qual Jesus já falou há 2000 anos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Os fracos caem nas tentações. Os fortes são tentados também, são tentados porque as tentações vêm, mas são mais fortes porque se robusteceram, porque aprenderam com seus erros. Nós temos que aprender com os nossos erros, com os nossos deslizes, com as decepções, as frustrações, para não nos decepcionarmos e não nos frustrarmos mais com as ilusões desse mundo, porque quem se decepciona e se frustra é porque ainda encontra-se envolvido pela aura, pela energia negativa das ilusões, que são como um véu que faz com que o ser humano não enxergue com nitidez. Então é isso. O ser humano ele precisa dispor dessa referência interior para que não seja enganada. E os fracos não desenvolvem essa sensibilidade interior porque não se dedicam suficientemente à vida interior, porque o que torna o ser humano forte é a vida interior. Não é malhar um monte, virar um bombadão, ter um monte de dinheiro, poder, influência. Isso não é força, porque em determinados momentos, mesmo a pessoa mais endinheirada, ela cai de joelhos diante de decepções, frustrações, da dor, do sofrimento, da doença, da morte de um ente querido. O que faz a diferença nesses momentos de extrema dificuldade é justamente a sensibilidade interior, a vida interior, a intuição. Isso é que torna o ser humano sólido espiritualmente para suportar os desafios. É resultante de um trabalho interior. Quem não realiza isso ao longo da vida, acreditando que o dinheiro, que os dogmas religiosos, o poder, os partidarismos, que tudo isso seja o suficiente, quem acredita que isso possa fazer algo por ele, fazer o quê? Paciência. Cada um paga por aquilo que faz, por aquilo que acredita, ou aquilo que ele acredita algo em sua vida. Nós temos que nos libertar ao máximo de todas essas influências externas. Precisamos purificar a nossa intuição para podermos, em cada momento, intuir o que precisa ser feito. Isso é a força. Somente isso nos torna fortes, porque isso nos liga ao espiritual. E ser forte é estar ligado ao espiritual. Somente passa pelas tempestades, somente sobrevive
as tempestades existencialmente aquele que está conectado ao espiritual, aquele que está aterrado espiritualmente. Os fracos que confiam nas falsas referências terrenas são arrastados pelas ventanias. É assim, são como barcos que estão na rota errada, no rumo errado, no rumo da tempestade, no rumo das ondas gigantescas que devoram as embarcações que estão desorientadas e desnorteadas. E nós não podemos nos tornar uma embarcação desnorteada neste mar tempestuoso. Temos que ter um compromisso muito sério com a nossa vida interior e considerar a nossa vida interior o que há de mais importante, porque somente a vida interior bem resolvida é que nos confere a força, a lucidez, o equilíbrio e a paz de espírito. Porque quem está em paz, ele está calmo mesmo em meio às tempestades. Isso é um fato. O problema é estar em meio a uma tempestade e não estar calmo, em paz. Daí o ser humano se descabeça, daí o ser humano se atira nas ondas. Por quê? Porque está desequilibrado. As dificuldades o desestruturam, enquanto que a pessoa forte não se desestrutura com as dificuldades. Ela ainda aprende mais um pouco com as novas dificuldades que vão surgindo. É assim. É uma questão de ter um compromisso muito sério consigo mesmo para alcançar esses atributos que somente podem ser alcançados por meio da vigilância, por meio da oração, por meio da meditação. Não falo aqui de técnica meditativa, mas meditação no sentido de quem ouve o que vem de dentro e pesa as coisas externas com aquilo que vem de dentro para fora. Esse é o caminho correto do ser humano alcançar o equilíbrio e se tornar forte. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!